A cidadania é um conjunto de direitos que, em geral, a gente tem, dentro dos países ocidentais modernos, dividido em três conjuntos, três campos, né? Que seriam os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Né? Um dos textos complementares que eu vou deixar para vocês fala um pouco sobre o desenvolvimento desses três conjuntos de direitos que vão formar os direitos de cidadania no mundo, mas no Brasil em específico. Né? É um texto bem introdutório, ele nem não aprofunda muito, mas um texto introdutório que vai nos falar um pouco sobre isso, de que a ordem que esses direitos também aparecem na história de várias nações, ela tem uma lógica e, em geral, né, se dá dessa forma. Primeiro os direitos civis, depois os direitos políticos e, por último, os direitos sociais. E hoje, alguns países, principalmente aqui da América Latina, já colocam os direitos ambientais também como um quarto conjunto de direitos. Mas isso ainda não é muito comum, né? Não está posto em muitos dos países ainda hoje em dia. Um último ponto que eu queria colocar é como em geral se desenvolvem, né, os direitos e se fortalecem os direitos de cidadania nos diferentes países. Né? Em geral, existem duas formas de desenvolvimento ou fortalecimento desses direitos, né? Que é um número maior de direitos ser determinado, né, no acordo coletivo como para todos, né? Por exemplo, o direito ao voto, né? O direito ao voto, ele surge bem depois, ele não foi um dos primeiros direitos, né, a serem colocados em prática em várias nações. Por quê? Porque nós tínhamos lá a questão da monarquia, então não tinha voto. Né? Bom, em um determinado momento histórico de diferentes nações, o voto, né, a participação política de todas as pessoas através do voto foi estabelecido como um direito. Né? Ainda assim, nem todo mundo poderia votar. E aí entra a segunda forma de desenvolvimento ou ampliação dos direitos, que é eu pegar um direito que já existe e ampliar o número de pessoas que têm aquele direito de fato na sua vida. Então, de novo, no exemplo do voto, bom, primeiramente, somente no Brasil em específico, né? Somente homens brancos e que detinham uma determinada quantidade de propriedade, de dinheiro ou terras. Né? Você tinha que ter não sei quantas mil hectares de terra para poder votar, senão não votava. Né? Participação política praticamente zero no país. Né? Aos poucos, isso foi sendo questionado por grupos de interesse, por grupos de pressão organizados, e isso foi se ampliando. Primeiro se diminuiu a quantidade de propriedade que se devia ter para poder votar, e aí mais pessoas puderam votar. Lá pelas tantas, você não precisava mais ter propriedade nenhuma, bastava você ser homem e branco. Lá pelas tantas, não precisava mais ser branco para poder votar. Todos os homens poderiam votar, mas as mulheres não. E aos poucos, lá pelas tantas também, né, mulheres também podem votar. Até que se chegou ao que a gente tem hoje como regra, que é que qualquer pessoa com 16 anos tem o direito de votar se quiser, e a partir dos 18 se torna obrigatório o voto, né, no Brasil. Essas são as duas formas possíveis. Ou eu aumento o número de direitos, a quantidade de direitos, né, que passam a ser postos para a população, ou eu aumento o grupo das pessoas que já acessam algum direito, que já tem esse direito na sua vida. Um outro exemplo que a gente pode dar, por exemplo, é a questão do direito ao registro civil de união, ou casamento. Né? Durante muito tempo, pessoas do mesmo sexo não poderiam, né, assinar judicialmente a sua união matrimonial. Atualmente, em alguns países, não em todos, mas em alguns países, isso é possível. Então, não se aumentou o número de direitos. O direito sempre não, mas o direito já estava ali, né, de poder se casar, né, popularmente falando, que é assinar o contrato judicial lá no cartório do matrimônio, da união de duas pessoas e tudo que acarreta isso. Né?
Bom, de um determinado momento em diante, começou a se questionar, né? A sociedade muda e aí diz, não, pessoas do mesmo sexo também podem assinar, porque afinal de contas é um contrato jurídico de duas pessoas que, em comum acordo, vão viver juntas e dividir a sua vida e dividir as suas conquistas, seus problemas, né? Vão cuidar uma da outra e é isso que aconteceu. Quer dizer, não se ampliou o direito estava ali, se ampliou o número das pessoas, o grupo das pessoas que tem acesso a esse direito. Bom, agora eu quero mostrar para vocês uma imagem que ela exemplifica o que significa ter lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos dito que crianças são prioridade, crianças e adolescentes são prioridade de atendimento na garantia dos direitos. Da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos também um artigo na Constituição Nacional, da Constituição do país, aqui de 88, né, Constituição Federal do Brasil, que vai também reafirmar essa questão dos direitos da criança e adolescente. Lembrando, tanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos como a Constituição Federal não são leis, são cartas de princípio, né? Mas dos artigos da Constituição de 88, aí sim, alguém propõe um projeto de lei que vira lei, que vai virar o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente. Este sim é uma lei, né, que deve ser cumprida, né, e que o Poder Judiciário brasileiro e vários outros setores fazem trabalhos para que ela seja de fato cumprida, embora a gente saiba, na prática, falhe algumas vezes. Mas eu quero mostrar para vocês o que um desses escritos, para também não ficar nessa assim, então está lá no papel, não funciona de nada, não adianta de nada. Não, adianta sim. É importante ter essas declarações no papel, ter isso documentado, porque elas serão argumento e força para que outras ações sejam feitas, são justificativas, né, para que as ações sejam feitas. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui a imagem. Deixa eu ampliar ela. Isto. Bom, o que está representado aqui na imagem? Essa imagem que é do Ministério Público do Paraná, feita por esse rapaz aqui, ó, o Murilo J. de Giacomo, certo? Ela representa, ou busca representar, tenta representar todas as ações, todas as instituições, todos os órgãos governamentais que são colocados em movimento, né, que existem, né, para que o direito de crianças e adolescentes seja efetivado no Brasil. Então vejam a quantidade, né, de instituições, e aí dentro de cada instituição vocês lembrem que existem pessoas, então a quantidade de pessoas, né, a energia que é posta em prática, né, para que lá da Declaração Universal de Direitos Humanos, que vai falar do direito, da prioridade, da garantia do direito a crianças e adolescentes. Disso, quando se escreve a Constituição Federal do Brasil, em 88, se justifica, né, no texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos que nós aqui no Brasil também queremos ter na nossa Carta de Princípio um artigo, um parágrafo que diga que o atendimento a crianças e adolescentes é prioridade. E aí vão ter lá os artigos em que constam esse registro. E deste artigo, a lei. Da lei saem todas estas ações. Então aqui a gente tem, ó, numa analogia de máquina, né? Bom, o que vai ligar essa máquina? No Brasil, o que vai ligar essa máquina são recursos públicos, grana, orçamento, prioridade, né? Se nós não tivermos esse orçamento, essa grana, a máquina nem liga. E aqui também é importante, mas como assim? E as ações de pessoas, sociedade civil? Bom, as ações de caridade ou de voluntariado, como a gente já vem falando também nas outras aulas, elas auxiliam, elas também contribuem para a garantia dos direitos de crianças, adolescentes e outros pais, né? Mas vamos falar desse nosso exemplo aqui. Mas não devem ser elas as forças motrizes, né? O que dá a energia e põe a máquina em funcionamento. Se está lá na nossa Constituição, na nossa Carta de Princípios, no nosso acordo coletivo como nação, que crianças e adolescentes serão prioridade no atendimento, quem tem que
colocar energia, e quando eu falo energia, eu estou usando o desenho como analogia, né? Quem tem que ligar isso é o Estado. E o Estado, então, tem que colocar no seu orçamento grana para fazer isso aqui tudo funcionar, né? Não é à toa que bem no centro dessa engrenagem toda, bem no centro dessa engrenagem toda nós temos o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDK, né, que toda a cidade deve ter instituído, né? E aos poucos, então, quem desenhou, né, a pessoa que fez essa imagem, foi colocando o que ela entendia como outras instituições, outros órgãos públicos que vão fazendo a engrenagem funcionar. Então ela coloca aqui, ó, política bem em cima, né? Política, Programa de Apoio e Proteção à Família, o CEMAS, que é o Conselho Municipal da Assistência Social e outros conselhos, o Conselho Tutelar, o Juizado da Infância e da Juventude, o Ministério Público, a Secretaria Municipal de Assistência, o CREAS e o CRAS, que eu já mencionei com vocês, mas quem não tem muita familiaridade com a política da assistência social no Brasil tem dificuldade, né? É o Centro de Referência da Assistência Social, CRAS, né, que são vários no município aqui de Porto Alegre, em municípios menores é um só, né? E o CREAS, é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, né? Mais adiante, com a Paula, vocês vão entender um pouco mais dessa estrutura, aí dos serviços da assistência. Então a gente tem aqui política, programa de tratamento à drogadição, Secretaria Municipal da Saúde, Polícia Civil e Militar, políticas e programas socioeducativos, CAPS, que é mais uma sigla, o Centro de Atendimento Psicossocial de Saúde Mental, e também tem o CAPS-AD, que é álcool e drogas, que são os centros especializados em atendimento ao uso abusivo de substâncias, a Defensoria Pública, a Secretaria Municipal de Educação, porque educação é um dos direitos que todas as pessoas têm. Enfim, tem outros serviços aqui, né? O que vai dar, segundo a imagem aqui, né, o que vai lubrificar a máquina e fazer a máquina trabalhar, com que todos esses organismos trabalhem coletivamente uns com os outros, né, no desenho aqui do Murilo, é a integração, o profissionalismo das pessoas e o compromisso com a causa da garantia, né? Isso aqui tudo funcionando, né? Lá na outra ponta, a gente vai ter a mobilização, a participação e a divulgação popular, né? Quer dizer, a outras pessoas, né? Eu não trabalho em nada disso, então não tem nada a ver com a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Não, tem a ver sim, todo cidadão tem alguma relação com a garantia dos direitos de criança e adolescente, né? E isso só vai funcionar, né, se todos esses serviços funcionarem legal e a gente conseguir ativar a opinião pública. É isso que essa parte aqui de cima à direita, né, o vapor, né, ou o barulho que faz toda essa engrenagem, é ativar a opinião pública para que ela também defenda, promova e garanta os direitos da criança e do adolescente. Exige, para que isso funcione, um monitoramento constante, então ele mantém a válvula, né, da pressão do sistema, né, a pressão não pode subir demais, senão alguma engrenagem aí vai quebrar, né, enfim. E o resultado final de toda essa engrenagem, se ela funcionar de forma correta, é o sistema de proteção integral de crianças e adolescentes. Então, eu trouxe essa imagem e quis comentar ela com vocês, para demonstrar de que forma, na prática, eu vou voltar aqui para a minha câmera principal, de que forma, na prática, um parágrafo lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos faz influência na escrita da Constituição Federal do nosso país, do Brasil. Em outros países também isso acontece, mas vamos falar da nossa realidade. Onde vai entrar um artigo que vai dizer que o atendimento a crianças e adolescentes e a garantia dos seus direitos humanos é prioridade. E desse artigo da Constituição sai a lei, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que coloca em movimento toda aquela engrenagem, né? Justifica, né, aquela engrenagem toda e uma porção de pessoas trabalhando pela garantia, promoção, são sempre três, eu esqueço uma,
defesa, garantia e promoção dos direitos das crianças e adolescentes. Usei isso como exemplo, né, para mostrar para vocês como isso se dá na prática. Bom, eu vou passar aqui rapidamente só para vocês quais são alguns dos materiais complementares que eu vou deixar lá para vocês, tá? Aqui, vou deixar lá para vocês, só um pouquinho, um texto que fala, resume de forma de texto o filme, o vídeo que a gente viu sobre a história dos direitos humanos. Então aqui eu deixei a parte que fala dos antecedentes dos direitos humanos, né? O que veio antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um resumo por escrito daquele vídeo, certo, pessoal? É um material complementar para vocês reforçarem algumas informações e poderem trabalhar depois melhor com elas, tanto para fazer os exercícios, as nossas atividades, como para o seu trabalho posterior como educador, como educadora social. Vou deixar lá para vocês também a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um documento pequeno, são 3 páginas, porém muito denso, né, com muito conteúdo. São 30 artigos, né, que falam quais são os direitos humanos. Lembra que eu falei para vocês, na dúvida, né, num dos nossos vídeos da aula, na dúvida, fui contratado para trabalhar como educadora social em algum espaço. O que eu faço? Né, o que eu vou trabalhar com o grupo que eu fui contratado para atender? Vem aqui na Declaração Universal dos Direitos Humanos, dá uma olhada nela, certamente ela vai te ajudar a pensar o que trabalhar, né, com o grupo, o que fazer como educador e educadora social. Então estão aqui, tá? Vou deixar esse documento lá para vocês também e, como eu falei antes, vou deixar para vocês um texto adaptado. Tá? Isso aqui é a introdução de um livro, né, um livro chamado Cidadania no Brasil, O Longo Caminho, do José Murilo de Carvalho. São 3 páginas também, é um texto bem curto, que é só a introdução, não vou deixar o livro inteiro, para vocês ficarem com vontade de ler o livro. Né? Ele fala sobre o desenvolvimento da cidadania no Brasil, aquilo que eu falava para vocês antes, direitos civis, direitos políticos, direitos sociais. Como isso se deu no Brasil? Né? Então aqui é só o texto introdutório e ele está adaptado, eu fiz mudanças no texto, né, para que ele ficasse mais compreensível para todos vocês. Então é isso, pessoal. Essas serão o material complementar que eu vou deixar lá para vocês. Vou abrir lá um fórum, colocar uma questão provocadora, uma pergunta, né, provocadora lá para vocês. E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Lembrando que, precisando, use algum dos fóruns para pedir uma dúvida ou nos acione lá no nosso grupo do WhatsApp, a mim, a Juliana ou a Paula. Nesse primeiro momento eu estou como figura central, né, com vocês, a relação está sendo direta comigo, mas vocês podem chamar qualquer um de nós lá da Copaz no grupo do WhatsApp se tiver alguma dúvida ou dificuldade no acesso aqui à plataforma e aos conteúdos, certo? Até a próxima, então, um abraço.